Quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre esse evento, que do nosso ponto de vista foi uma iniciativa que a Universidade de Passo Fundo teve de se aproximar das prefeituras da região, das secretarias de educação, para tratar sobre um tema que importa a todos, que é a educação escolar, né, a escola, agora, nesse movimento que estamos iniciando, se tudo der certo, em relação ao tempo pós-pandemia, né? Então, como ficam as escolas, como ficam as aprendizagens, como fica o currículo num momento pós-pandêmico, né? Então, nós vamos conversar sobre isso com os secretários e os prefeitos. Na sua avaliação, qual foi o impacto da pandemia na educação? Olha, foram muitos impactos, desde questões emocionais, questões sociais, né? Em relação a docentes, em relação a verbas, em relação a muitas coisas que fazem funcionar a educação escolar, os sistemas de educação de ensino. Mas o maior problema, nós podemos dizer assim, foi o afastamento das crianças da escola, né? O afastamento das crianças na escola, o que gera um déficit escolar aí que vai repercutir pelos próximos anos. Então, ou as prefeituras, as redes, elas intervêm nisso e buscam soluções para enfrentar essa grande crise, por isso que a gente chama de crise, né? Porque a normalidade, ela não é, ela está sendo atingida por uma grande crise. Acabou sendo quebrada. Isso, que essa normalidade acabou sendo quebrada e principalmente ela vai se alongar durante o tempo que essas crianças estiverem dentro da escola. Então, se nós não fizermos alguma coisa urgentemente, nós coletaremos frutos perniciosos, né? Por toda uma geração. Os impactos, com certeza, foram altamente danosos na qualidade do ensino. Uhum. Sim, é nesse sentido que a gente pensa que é preciso intervir, porque as crianças, elas têm um potencial de aprendizagem muito grande. Então, se houver uma oferta qualificada de ensino a partir de agora, talvez nós consigamos dar conta, né, de enfrentar essa situação que foi gerada, né? Então, a qualidade de ensino agora recebe outras marcas, nós vamos precisar tratá-la de uma outra forma. Você verificou, além de muitos alunos ficarem somente em casa, aulas à distância, online, com certeza também tivemos evasão. Esses dados, eles ainda não estão compilados. O censo escolar vai nos mostrar isso. É um período de elaboração do censo, e é um período que já se está organizando os dados, né, para quantificar isso, mas vai ser muito difícil fazer esse cômputo com as estratégias que foram usadas para aproximar as crianças da escola, né? Como é que vão ser consideradas aquelas crianças que não fizeram atividades remotas? E muitas crianças não fizeram atividades remotas. Vai ser considerado abandono da escola, né? Então, é um conceito diferente. Antes nós tínhamos a regularidade da presença. Agora nós não tivemos a regularidade da presença, né? Tivemos atividades remotas e um controle que foi bastante difícil de ser feito. Então, o que vai ser considerado evasão? Isso não está muito claro e os dados talvez venham bastante mascarados, né? Por conta de que é difícil precisar hoje em que consiste a evasão. Que estratégias a Universidade de Passo Fundo adotou para enfrentar a pandemia, para encarar a pandemia?
Olha, em termos de universidade, nós trabalhamos uma semana depois da decretação da pandemia e do isolamento, enfim, suspensão de atividades, nós iniciamos com o trabalho remoto. Então, desde o início de março do ano passado, nós mantivemos todas as atividades de forma remota. E isso, claro, tem um efeito, mesmo assim, tem um efeito sensível, assim, em relação às aprendizagens dos nossos estudantes, mas nós podemos dizer que fizemos todo o possível para mantê-los vinculados, né? Tanto é que a gente teve pouquíssima evasão nesse período. Então, não usamos EAD, usamos atividades remotas. Então, toda noite nós estamos com os alunos em nossas salas virtuais e isso nos permitiu, agora no início do ano, também manter as atividades. Agora, nesse mês, né, nesse mês início do mês de outubro, nós iniciamos o retorno das aulas presenciais, mas ainda nós continuamos em modelo híbrido, né? Alguns jovens de forma remota e outros de forma presencial, de modo assim a atender as diferentes demandas, né, que vêm. Então, acho que assim, dentro de todos os problemas que poderiam ocorrer, a gente conseguiu dar uma resposta mínima, adequada a essa situação. Menos mal que a situação amenizou, pelo menos no momento. Exatamente, e nós queremos que isso assim prossiga, né? É daqui para melhor, por favor. E esse encontro aqui em Lagoa Vermelha, o que buscou fundamentalmente nesse encontro com os secretários municipais de educação, prefeitos? Nós buscamos um diálogo amplo, sistemático, organizado, com as prefeituras, com as secretarias de educação, sobre o enfrentamento desse déficit, a gente está falando de déficit de escola que as crianças possuem, estão apresentando. Nós queremos nos colocar à disposição das prefeituras, dos secretários, para organizar planos de ação de enfrentamento dessas realidades. É isso que nós queremos, assim, nós queremos participar desse movimento, porque como nós somos uma instituição comunitária, a gente sabe, né, que isso vai gerar dano não só aos municípios, né, mas a toda a região, ao Brasil, né, e nós temos responsabilidades com isso, né, nós precisamos assumi-las. Então, é essa a nossa intenção. E a UPF já tem esses planos, essas ideias, esses projetos repassados aos municípios no sentido do enfrentamento da Covid. É isso que sobre isso que a gente vai conversar com os municípios, entende? Então, nós temos algumas ideias gerais que nós vamos compartilhar com eles e a especificação, o detalhamento, os recursos que nós vamos precisar para a implementação disso vai depender, então, claro, da opção de cada município, né? Então, nós temos propostas, né? É por isso que a gente está fazendo essas reuniões. Elas se estendem a todos os campi da Universidade de Passo Fundo e nós vamos nesse sentido, né? Ofertar a nossa disposição para ajudar nesse processo.